Paixão, amor, obsessão. Chamem do que quiserem. Mas aqui em Alcobaça, Portugal, no mosteiro de Santa Maria, encontra-se a prova infalível do que nós, o rei e as pessoas comuns, fazemos por amor. Foi aqui que a história acabou. Mas enquanto eles viveram, um grande monarca chamado Dom Pedro e uma dama apaixonada chamada Inês escandalizaram a nação. O romance e sua conclusão dramática nos deu o início de nossa jornada ao estranho, ao bizarro e ao desconhecido. Iremos à China para testemunhar o extraordinário e sobrenatural exército de 2.000 homens feitos de barro e a visão do corpo de uma jovem nobre conservado 200 anos após sua morte. Na Espanha veremos Floco de Neve, o único gorila albino capturado. Aprenderemos com este inglês a cultivar gigantescos tomates. E como os texanos prestam um tributo às cascavéis comendo-as. Visitaremos uma das mais caras casas de brinquedos da América e a maior autoridade inglesa em ursos. O estranho, o bizarro, o inesperado. Estes são os assuntos que um homem chamado Robert R. Ripley nos desafiou em Acredite se quiser. Aqui estão enterrados os namorados que escandalizaram uma nação. Os principais personagens desta estranha história de amor foram Dom Pedro, o jovem príncipe de Portugal, e Inês de Castro, também nascida de uma família nobre. Eles se encontraram na cidade de Coimbra, não muito distante daqui, sob circunstâncias um tanto incomuns, no dia do casamento. Só após o casamento é que a dama da corte tomou ciência de que sua aia a traíra. No início, as duas fingiam ignorar o crescente e doentio interesse de Dom Pedro por Inês. Contudo, apesar da amizade que Inês tinha pela sua senhora, pôde traí-la. Ao entregar-se a Dom Pedro, ela também estaria violando a sua fé religiosa. No século XIV, tal acontecimento não seria tolerado em Portugal, país católico. Enquanto este relacionamento se desenvolvia, a prudência cedeu à indiscrição, a razão à paixão. Logo, aquele amor secreto se tornaria um escândalo público. Inevitavelmente, o pai de Dom Pedro, o rei, soube do relacionamento e ele não gostou. A resposta real foi imediata. Inês foi banida do país e Dom Pedro punido discretamente. Um ano depois, a esposa de Dom Pedro morreu de parto. Foi então que ele preparou a volta de Inês a Portugal e mais tarde mostravam-se abertamente. Dom Pedro e Inês viviam juntos como marido e mulher. O relacionamento deles, de acordo com o conselheiro real, foi perigosamente político. Inês acreditava-se, tramava a volta de seu irmão banido na Espanha ao trono de Portugal, convencendo ao rei de que teria de ser uma solução definitiva. Uma noite, Dom Pedro voltava para casa na esperança de encontrar Inês esperando por ele. E Inês tinha sido assassinada. Mas Dom Pedro se vingaria. Após a morte de seu pai, Dom Pedro torna-se rei. Agora, com o poder em suas mãos, ele colocou em prática o seu plano de vingança. Os conselheiros que haviam provocado o assassinato de Inês de Castro foram convidados para sua coroação. O corpo de Inês fora removido da sua sepultura e vestido com mantos reais. Em total silêncio, os conselheiros esperavam na presença do monarca e do esqueleto da rainha. Dom Pedro, contudo, ainda não tinha terminado. Mandou que todos se aproximassem e demonstrassem sua lealdade a ele e à sua rainha, beijando a mão descarnada de Inês de Castro. Dom Pedro
e Inês de Castro permanecem juntos até hoje, aqui na Abadia de Alcobaça. Eles descansam em tumbas geminadas, pé com pé. Ela está aqui, ele está ali. Um estranho arranjo, talvez, mas foi o próprio Dom Pedro quem escolheu. Era a intenção dele que no dia da ressurreição, quando ambos surgissem, a primeira coisa que ele veria seria sua linda, adorada Inês. Acredite, se quiser. Acredite se quiser. Com Catherine Schiff. Distribuição Columbia Pictures Television. Versão brasileira, Herbert Richards. Uma das refeições mais famosas na história do cinema foi tirada da vida particular de Henrique VIII. Com isso, Charles Laughton ganhou um Oscar por seu desempenho, demonstrando vividamente como, através dos anos, modas, comidas e hábitos de comer têm sido modificados gradativamente. Chamam isso de capão? Veja bem. Não há mais finura hoje em dia. Só se vê falta de consideração um pelo outro. Refinamento é coisa do passado. Foi George Orwell, em seu clássico, A Revolução dos Bichos, que deixou bem claro que todos os animais são criados igualmente, mas que uns parecem mais do que outros. Ele poderia perfeitamente ter se referido a esse porco aqui. Para ser mais exato, a essa porca aqui. Ela é um membro muito especial de sua espécie. Vem aqui. Venha. Vem aqui. Aqui em Parragot, França, ela é como uma estrela, porque este é o país das trufas. E por instinto e treinamento, os porcos tornaram-se especialistas em farejar essas delícias do paladar. Vamos. Vamos. As trufas, como os cogumelos, são fungos, mas elas não são fáceis de serem cultivadas e devem ser colhidas em regiões inexploradas. Há mais de 300 espécies de trufas espalhadas por todo o mundo. A maioria delas de qualidade, mas nenhuma tem um preço tão alto quanto as de Parragot. É como se fosse a rainha das trufas. É onde pode ser encontrada. Me disseram que o meu amigo aqui fareja uma trufa a 30 centímetros no solo e a 5 metros de distância. E, tão logo ele perceba estar próximo a uma, nada o fará voltar atrás. O problema é que os porcos gostam tanto de trufas quanto as pessoas. Desenterram e é lógico que vão querer comer. Bem, aí estão as trufas.
Parece que somos duros com os porcos, mas permitir que as comam pode parecer falta de interesse. Grama a grama, essa pequena iguaria, que não tem um aspecto apetitoso, é 30% mais cara que o mais fino caviar. Sempre que você vir trufas em patê ou mesmo em salada, saiba que é apenas para embelezar. E assim, servir uma porção de trufas, como esta noite, representa uma experiência única. Quem são estes sortudos que participam deste raro e caro quitute esta noite? Eles são membros do Le Club Propé Montagne de Quebec, uma sociedade de gastrônomos que se reúnem 2 vezes por ano para festejar a clássica glória da França, Haute Cuisine. Seus banquetes poderiam causar até mesmo em Julia Child uma leve inveja. O chefe segue as mesmas regras da culinária ditada por Decaffier há mais de 100 anos. A gastronomia tem muitas formas. Pode ser muito simples, como uma salada bem temperada, ou pode ser nosso cardápio de hoje. Da cozinha vem um interminável desfile de iguarias. Na cozinha clássica da França, a apresentação é tão importante quanto a preparação. Cada prato representa um trabalho de arte. Um banquete bem-sucedido deve despertar os sentidos, tanto da visão como do paladar. Realmente, uma refeição é como uma sinfonia. Como disse a atriz Brigitte Bardot um dia, sinfonia é como sexo. Quando é bom, é maravilhoso. E quando é ruim, também é muito bom. Os ninhos de cobra eram usados em sanatórios para tratamento mental. Em Sweetwater, Texas, eles dizem que somente um doido comeria uma cascavel no jantar. Eu realmente gosto de cozinhar carne de cascavel. Ela é muito gostosa. E muitas vezes, quando nós cozinhamos uma galinha ou outra coisa, várias pessoas vêm comer e dizem, é mesmo carne de cascavel? O que é, hein? Aprontar e começar. Os cidadãos de Sweetwater vêm ao Festival da Cascavel todo mês de março. E os últimos 3 dias atraem mais de 100.000 pessoas. Somente a carne da Cascavel Diamante do Oeste é servida. E o ponto alto do festival é um torneio gastronômico. E na tribo africana Bogô, o crocodilo não é uma iguaria, e sim um sustento que eles comem todos os dias. Alguns acreditam que isso pode estar causando a esterilidade na tribo, pois o número de integrantes da tribo diminuiu de 2.000 para 50 em menos de 20 anos. Os Bogô podem perfeitamente ser a primeira tribo africana a ser dizimada por comerem crocodilos. Enquanto a maioria das pessoas se dedica a maior parte do tempo a manter esses bichos fora da mesa, alguns latino-americanos estão fazendo exatamente o oposto. Dizimando esses bichos e possivelmente preparando-os apetitosamente. Mesmo com molho de pimenta, pode-se dizer que esta tortilha cheia de bichos é apreciável. Alho, após a pimenta, é o tempero mais popular na América. A chamada sopa de legumes é um cura-tudo para qualquer doença. Para ativar a memória, Eleanor Roosevelt comia todos os dias alho com chocolate. Sem o alho, você não consegue sentir o verdadeiro aroma da comida. Na Califórnia, o maior produtor de alho do país é o da cidade de Gilroy, onde comemoram em um festival anual o dente de alho mais aromático.
O alho tem o seu próprio fã-clube. Amantes dos galhos de rosa. Todos aqui são movidos a água. Uns mais que os outros. Charlie Moff tem um inglês que acredita que música para seus tomates fará com que eles cresçam e fiquem mais bonitos. Um tomate de mais de 2 quilos fez com que ele entrasse para o livro Guinness de recordes mundiais. É verdade, eu uso o rádio com eles. Coloquei bem cedo um rádio na plantação e isso foi há 3 ou 4 anos. Agora eu percebo a melhora. A loja de departamentos Harrods, em Londres, diz que você pode comprar tudo aqui, do berço à sepultura. Mas há muito tempo entre estes marcos e os conhecimentos culinários de Harrods em que dizem que você não passará fome. Se queijo agrada mais, eles têm 500 tipos de queijos e 500 tipos de manteiga. Também 130 diferentes tipos de pães. Frios você pode escolher entre as 40 espécies. No Harrods, você pode encontrar o que quiser para agradar ao seu paladar numa variedade muito grande. Mas o mais importante de eu estar aqui é... Trufas reais, senhor? Obrigado. Quanto Em é? dólar? Sim. $450. Acredite se quiser. A cada ano, a taxa de consumo de comida de cada família nos Estados Unidos é de 2 a 2,5 toneladas. Acredite, se quiser. A seguir, o inglês que se recusa a acreditar que os gorilas sejam ferozes. King Kong, o superastro, o mais famoso de todos os gorilas. Fay Wray aterrorizou-se com ele. Mas, através dos anos, milhões de espectadores têm pago com satisfação para se assustarem com um de seus monstros favoritos. Durante anos, o fictício King Kong foi o mais conhecido gorila. Uma besta feroz, maior que a própria existência. Viveu em seu remoto domínio do oeste africano. O verdadeiro gorila era relativamente desconhecido até ser descoberto pela ciência há pouco mais de 100 anos. As primeiras reportagens sobre aquela criatura gigante semelhante ao homem mexeram com a imaginação do povo. Havia ainda aqueles que procuravam se aproveitar desta crescente fascinação do povo. Expedições foram enviadas à selva para trazê-los vivos ou mortos, acabando assim com a paz e o isolamento deles para sempre. Gargantua o promoveu como o maior gorila capturado. A mais terrível criatura viva do mundo. Tornou-se sucesso de bilheteria. Em 1913, Gargantua foi enviado para salvar o circo Ringling Brothers da falência. A publicidade o colocou acima das estrelas humanas como o mais feroz e amigável bruto. Um gigante com a força de 27 homens. Depois do recorde de vendas, ninguém parecia se preocupar com as afirmativas sobre celebridade indócil atrás das grades, se eram verdadeiras ou não.
Só recentemente, os gorilas passaram a ser capturados com o fim de preservação ao invés de exploração. No Parque Zoológico de Howlett, na Inglaterra, 20 gorilas, o maior grupo já capturado, vive na reserva criada por um milionário inglês, John Aspinall. Com os gorilas em fase de extinção, seu trabalho merece uma atenção especial. A razão principal de manter todos os animais aqui é a sua criação. E a segunda razão é tentar melhorar a imagem do animal aos olhos do público. Gorilas, por exemplo, causaram uma má impressão nos últimos 5.000 anos. E eles são animais atraentes, afetuosos, previsíveis e de confiança. Muitas pessoas reconhecem isso. Então, eu gostaria de pensar que nós ajudamos a suavizar aquela imagem pública tão falada de um mamífero feroz. Eles podem parecer ferozes, mas, sob circunstâncias especiais, podem permanecer entre as mais gentis criaturas. Ainda assim, eu não tentaria entrar numa jaula com esses gorilas. Leva tempo, paciência e compreensão para se ganhar a confiança deles. Aqui no Parque Howlett, perto de Canterbury, temos exatamente um espelho do que John Aspinall fez. Aqui, nosso relacionamento nasceu do respeito. Respeito pela força dos animais e pelo fogo. Respeito pelo seu caráter e pelo seu passado. Sem respeitar você mesmo, você não chega a lugar nenhum. Um zoológico é para animais. Isso é extraordinário de se dizer porque nenhum dos outros são para animais ou muito poucos. Mas certamente os grandes zoológicos que possam passar pela sua cabeça, na Europa ou nos Estados Unidos, são para as pessoas. Agora Jim está aqui, um amigo de longa data. Isso é, eu conheço desde que ele tinha 10 meses e pesava 10 quilos. E agora ele está com quase 14 anos. Na verdade, ele fez 14 anos este mês e pesa mais de 200 quilos. Eu acredito que seja o único gorila da espécie masculina adulta no mundo que aceita a companhia humana. Ele faz uma força enorme, mas felizmente gasta apenas 10 a 20% dessa força em cada ocasião. Mas ele só faz isso quando está chateado conosco e gasta somente parte de sua força. Às vezes, ele piora um pouco, como qualquer outro. Sinto pela comparação. Ninguém tem um amigo que nunca tenha se chateado ou estado de mau humor. E o mesmo ocorre com esses grandes mamíferos. Eles são exatamente como nós nesse particular. Em Barcelona, Espanha, vive uma das criaturas mais raras do mundo. O floco de neve. O único gorila albino conhecido. Um órfão trouxe-o da África aos 2 anos de idade. A sua chegada em 1966 foi muito excêntrica. Os cientistas estavam ansiosos para descobrir como os outros gorilas poderiam interagir com um único membro de sua espécie. Para saber se Floco de Neve seria aceito ou não, os cientistas introduziram uma companheira, Moni, um macho do tamanho e idade de Floco de Neve. No começo, Moni era quem dominava. Floco de Neve estava tímido e maltratado. Então foi forçado a arranjar-se com uma boneca e contentar-se com as demonstrações de seus observadores humanos. Assim como os albinos humanos, Floco de Neve tem pouca visão à luz do dia. Os cientistas acreditam que sua pouca visão pode ter impedido seu desempenho. Mas, com o passar dos anos, com o crescimento do jovem gorila, os observadores descobriram uma transformação surpreendente. E, a propósito, os gorilas eram 6 anos mais velhos do que seus documentos revelavam. Embora eles ainda fossem companheiros constantes, as atitudes deles eram comandadas por Floco de Neve. Mais tarde, em 1975, um estudo do relacionamento deles foi abruptamente interrompido. Moni morreu. E Floco de Neve perdeu seu companheiro. Aos 14 anos, ele pesava 2 quilos menos. Através de uma cuidadosa observação de seu comportamento e sua amizade com Moni, os cientistas aprenderam muito. Mas eles aprenderiam muito mais se pudessem se comunicar diretamente com o gorila. Na Califórnia,
A doutora Francine Penny Patterson está ajudando a provar que há a possibilidade do uso da linguagem por sinais para se comunicar com a gorila fêmea chamada Cacau. A linguagem tem, até agora, sido considerada como uma faculdade unicamente humana. E essa pesquisa questiona que... Eu gostaria que você visse por si mesma. Você conversa sobre o quê? Isso é... a fumaça, certo? 2 dedos. Certo. É fumaça? Isso, Cacau sabe sua linguagem americana por sinais, a qual é usada pelos surdos e mudos na América do Norte. É um sistema de gestos e movimentos que expressam palavras e conceitos como, por exemplo, menino, menina, feliz, pão, vermelho. Cacau usa essa linguagem em muitas de suas formas padrão. Ela também a modifica levemente por ser uma gorila e porque é fêmea nova. Certo, eu acho que está na hora de... que horas são? Ei, está na hora do seu lanche. Certo, aqui está. Tudo bem? Agora, por que você não se senta aqui? Isso, você é muito educada. Está com fome? Desculpe. Agradar é educação. Eu sei que você gosta de comer, eu sei disso. Como é que você está se sentindo? Está se sentindo mal? Está se sentindo mal esta manhã? Cacau, eu espero que não. Eu quero que você se sinta bem. Elas não revelam os seus sentimentos tão rapidamente ou confiam em uma pessoa. E essa aqui é muito diferente dos chimpanzés, que é mais usado no laboratório e experiências. E é muito difícil motivar um gorila. Cacau, eu quero que você encontre alguma coisa boa para comer. Algumas dessas coisas são boas? Esta? Esta outra, talvez? Não, você não sabe o que é bom para comer e beber? Verdade? Por que você está dizendo isso? Você não sabe? Mostre-me um animal. Não mexa com eles, apenas mostre-os. Cadê o animal? Aqui está o animal. Acho que o mito de que um gorila é uma enorme criatura estúpida e irracional, principalmente perpetuado por histórias da selva primitiva e nos filmes do King Kong, é muito errado. É quase certo o que dizem dos gorilas, que eles são criaturas gentis, tranquilas, plácidas e muito inteligentes. Me dá um abraço. Vamos dar um abraço? Mas que abraço falso. Cacau ama? Você é feliz quando diz que me ama? Está certo. Você não quer me abraçar? Isto é um beijo. Um outro beijo. Um outro beijo. Dá um beijo nela. Tá? Isso. Sabe grunhir assim? Eu não sei por que usamos o nome de nossos ancestrais de uma forma tão depreciativa. Seu macaco, seu gorila mudo, seu mico de circo. Tá pensando que eu sou macaco? Talvez seja porque as pessoas achem que os gorilas se parecem conosco. E essa não dá nem para consolar. Apesar de sua tremenda força, os gorilas têm vivido juntos pacificamente e com afeição. John Aspinall escreveu: a força compra o respeito, mas as restrições da força compram a admiração. E em 17 anos que esses gorilas estão juntos, nenhum deles foi seriamente ferido pelo outro. Acredite se quiser, nós poderíamos aprender muita coisa com esses gorilas. O homem e os macacos são os únicos mamíferos que podem distinguir as cores. Acredite se quiser. A seguir, o incrível exército de soldados de barro protege o imperador em sua viagem para a eternidade.
Do final do século VIII até o meio do século XI, a maioria do mundo estava aterrorizada com os lobos do mar escandinavos chamados vikings. Em seus navios com cabeças de dragão, eles navegavam da Escandinávia às imediações do sul de Gibraltar para comercializar e saquear até o oeste da América. Após 250 anos, a era desses mestres dos mares terminava. Os guerreiros vikings dependiam de seus próprios navios para transporte, não somente para este lado do mundo, mas para o outro extremo, para Valhalla, a terra dos heróis, a recompensa dos soldados mortos em batalha. Em 110 anos, poucos navios vikings sobraram. A maioria desapareceu aos poucos, perdidos na poeira do tempo. No Fjord Astilda, perto de Copenhague, em 1962, dinamarqueses descobriram uma enorme pilha de rochas. Os arqueólogos imaginaram que poderiam ter sido levadas por um velho navio e jogadas no fundo do mar, a fim de bloquear o canal de uma grande invasão. Após o fiord ter sido drenado, uma enorme camada de lodo cobriu o sofé, deslizando como um tapete. Como uma cobertura hermeticamente fechada que seguraria qualquer coisa que deslizasse. Um pedaço de madeira foi descoberto. Parte de um navio viking, no mínimo com 1000 anos. E aí, o que ninguém esperava. A extremidade da proa do navio viking. Aí está, uma grande parte da proa com quase 3 metros de comprimento. Pedaço por pedaço é recuperado, e aos poucos vê-se que eles não descobriram um navio apenas, mas 5. Ao todo, mais de 100.000 pedaços frágeis são retirados da lama. Eles devem ser mantidos em bolsas plásticas com água até que possam ser tratados com produtos químicos e reconstruídos. Em Roskilde, o Museu de Navios Vikings, com uma extraordinária paciência e perfeita habilidade, transformou esse jogo de paciência de 1000 anos em uma frota de navios. Este homem de reconstrução de guerra desmente o fato de que os navios e seus navios irmãos de longa data passaram os últimos 1000 anos enterrados na lama. Foi preciso inteligência para reconstruir esses navios. Inteligência, mais dedicação e sorte. A Noruega também tem seus tesouros vikings enterrados. Um dos mais graciosos é o navio Oslunborg, construído cerca de 800 anos depois de Cristo como um belo iate que mais tarde serviu como tumba, enterrando no chão seu dono. Foi recuperado em 1904. Hoje, todos estes navios servem de conexão com um período sombrio quando a Escandinávia dominava os mares e o mundo pertencia aos vikings. Algumas das maiores descobertas arqueológicas do mundo têm sido feitas por acidente. Cidades e civilizações soterradas por bombas, cavadas pelos arados dos agricultores. Abaixo destas montanhas, na província de Xinxi, encontra-se a tumba de um imperador chinês de 2200 anos. A menos de 2 quilômetros, na primavera de 1974, os arqueólogos começaram a maior escavação já feita. E como resultado, uma descoberta foi feita por camponeses que cavaram um poço. A estrutura de proteção foi construída acima do solo. Os escavadores de poços descobriram, por acaso, uma cripta secreta feita de barro de 1 milhão de soldados armados, todos enterrados ao mesmo tempo que o imperador. Este exército de terracota acompanhava e protegia o imperador em sua viagem para a eternidade. Esta descoberta arqueológica é facilmente reconhecida como uma das mais importantes do século XX. Mais de 6.000 estátuas foram recuperadas e não há 2 iguais. Todas são diferentes, pois têm o rosto de cada soldado modelado. Os cavalos também eram parte do último cortejo do imperador. As estátuas podem estar avariadas pelos ladrões da época ou pelos abalos da terra.
Agora depende dos especialistas em restauração colocar o exército do imperador, homens e animais, em pé outra vez. 100 anos antes do imperador, costumava-se enterrar vivos os soldados na tumba do mestre. O imperador Qin Shi Huangdi, conhecido pela sua brutalidade, queria reviver esta prática, mas, felizmente para os seus homens, ele mudou de ideia. Os soldados tinham só que pousar para essas estatuetas de barro. Hoje eles estão aqui. 1,80 m de altura, coluna por coluna, fileira por fileira. Mais de 6.000 homens do imperador Qin Shi Huangdi, numa formação de ataque clássica de 2.200 anos. Acredite, se quiser. Existem ainda muitos segredos a serem descobertos nas profundezas do solo chinês. Talvez a mais bizarra descoberta tenha surgido em 1972, perto de Changsha, Hunan, capital. Foi revelado que quando os arqueólogos abriram um túmulo de 2.100 anos, encontraram 52 pés. Era o local da construção de um hospital. Esse modelo de tumba mostra as camadas da terra, de barro branco e carvão, que vedaram hermeticamente e conservaram o túmulo por mais de 2.000 anos. Entre os tesouros recuperados, temos este robe de seda de preço incalculável. Uma vestimenta ainda em condições de ser usada hoje em dia. Tigelas de comida surpreendentemente conservada. Cerejas, peras, tâmaras, peixe e ave, arroz e trigo. Tudo alimentação costumeira para a viagem do funeral de um aristocrata. No centro da tumba, foi encontrado o que parece ser um esquife maciço. Descobriram ser 3 esquifes colocados um dentro do outro. Uma caixa na outra. Um verdadeiro quebra-cabeça chinês. Um simples esquife fundo e sem adornos contém a mais surpreendente de todas as revelações. Enterrado há 2.100 anos, conserva em perfeito estado o corpo de uma nobre mulher da primeira dinastia Wu. Os professores da Escola de Medicina de Yunnan examinaram o cadáver com certo espanto. Talvez por nunca ter tido um corpo tão velho descoberto sob condições extraordinárias. Não parece que estava mumificado. Os tecidos permanecem perfeitamente elásticos. Outros exames revelaram que os órgãos internos estavam intactos e ainda úmidos. A mulher calcula-se que tenha 50 anos de idade quando morreu e foi identificada como a mulher do primeiro marquês de Qi. Os raios-x revelam que não houve deterioração da estrutura óssea, o que dá um cunho misterioso à morte da dama. Pedras na vesícula e artérias danificadas indicam que no seu último dia ela sofreu uma cólica biliar seguida de um colapso cardíaco. A Marquesa do Tempo, morta há 2.100 anos, ainda conserva as mesmas feições. Acredite, se quiser. O primeiro desenho em quadrinhos do mundo. Uma figura mexicana entalhada no ano 31 a.C., com linguagem saindo de sua própria boca. Acredite, se quiser. A seguir, a autoridade inglesa número 1 em ursos de pelúcia. Mágico dos brinquedos. Nada melhor do que brinquedos para captar a admiração das crianças. Com eles, podemos viajar através da imaginação e talvez redescobrir nossas próprias fascinações.
Wouldn't it be funny if we could stay there forevermore? Toyland, Toyland, wonderful girl and boyland. Once you leave its borders, you can never return again. Os brinquedos refletem os tempos em que foram criados. Das carruagens às naves espaciais. O encantamento continua o mesmo. O Museu da Infância em Bethnal Green, Londres, expõe uma coleção inigualável de brinquedos antigos, bonecas e jogos. Para as crianças que o visitam, a atração desses tesouros é tão gostosa quanto o primeiro presente dos seus bisavós há 100 natais passados. As crianças são fascinadas por miniaturas, criadas com uma atenção especial nos mínimos detalhes, sejam brinquedos, soldados ou artistas de circo. Encontramos um Sr. Lyotard, um grande artista francês do trapézio. Ele tem 150 anos, mas apesar da idade, ele está bem ativo. Qual é o segredo? A areia que passa por dentro de canais escondidos na caixa. As joias da coroa da coleção Bethnal Green são as casas de boneca. Esta casa de boneca foi montada em 1770 e era para ser um brinquedo, mas não para crianças. Durante 70 anos, senhoras ricas supriram-na, mas se desgastaram na tentativa de fazê-la tão alegre quanto suas próprias casas. Um minúsculo espelho do passado, a Casa de Bonecas permite aos estudantes estudar as fábricas e equipamentos daquela época. Não é necessário dizer que para as crianças um passeio é um completo deleite. Tal como eu, se você quiser voltar aos tempos de infância, dê um passeio pelo Museu de Bethnal Green numa tarde chuvosa. Vai fazer você lembrar como é bom ser criança. Na cidade de Nova York, em rivalidade com as outras lojas elegantes ao longo da Quinta Avenida, F.A.O. Shorts é o rei dos estoques de brinquedos. Estes estoques tornaram-se famosos por venderem uma enorme variedade de brinquedos, os mais caros do mundo. E as crianças cujos pais não podem deixar de se exibir, simplesmente vêm olhar e sonhar. Os brinquedos variam do carro patrulha a pilha até o mini Corvette a gasolina com o preço fixado em $1000. As bonecas com roupas internacionais atraem as jovens compradoras que vêm de diversos lugares. Outras bonecas com aparência snob vestem-se para jantar. Os seus certificados de nascimento provam as suas descendências e o preço garante uma boa casa. Os animais gigantes empalhados e espalhados pelo mundo poderiam preencher um zoológico. Eles são mansos, mas os preços são ferozes. Os ursinhos têm uma avaliação especial por colecionadores adultos e pelas crianças. E esta loja ostenta um dos mais extravagantes sortimentos de ursos colecionáveis. Para as crianças que podem pagar mais, eis um urso feito da mais genuína lontra. Acredite se quiser. Um homem que provavelmente não consideraria tal compra uma extravagância é Peter Bow, um dos especialistas do mundo em ursinhos de pelúcia. Este autor e ator de 70 anos de idade diverte-se dividindo sua paixão pelos ursinhos com a única assistência que possivelmente os amaria. Ele chama-se Malcriado. Ele é muito malcriado. Mas ele carregou as alianças no casamento real porque a dama não compareceu. E esse outro, que se chama Aloysius, é um urso muito, muito famoso. Ele tem 74 anos e fica estarrecido diante da noiva. Você gostaria de ver o meu ursinho conhecido no mundo todo? Vai ver se eu achá-lo. Ele pode não estar em casa, pois talvez esteja almoçando. Ele come flocos de arroz no almoço. Aqui está ele, o meu ursinho, conhecido no mundo inteiro. Está vendo? Já viu algum menor? Tudo começou quando um cartunista do jornal Washington Post desenhou o presidente Roosevelt
que era contra a caça de ursos pequenos, sem uma justificativa. E foi este incidente que fez toda a história do ursinho começar. Um fabricante de brinquedos no Brooklyn fez um modelo e o vendeu logo. Aí fez centenas deles, escrevendo a Roosevelt e disse: veja, posso usar sua história para anunciar os meus ursos? E Roosevelt disse sim, e então começou. É o brinquedo mais popular dos últimos 80 anos. Nada pode derrubá-lo. Bonecas não são tão boas porque tens que pensar o que vestir no dia seguinte. Agora, os ursinhos são totalmente diferentes. Eles têm algo muito especial. Para começar, eles são os ouvintes maravilhosos. Converso com meus ursinhos os meus maiores segredos. Quando os pais estão ocupados, o ursinho ouvirá de você se o dia foi bom ou se não foi. Chorará por você e rirá com você. Ele atravessou guerras, confortou soldados, pilotos britânicos o colocaram no céu, sobreviveu aos terremotos, escalou o Matterhorn, compete em qualquer corrida na terra ou no mar. Sempre salvou a vida das crianças. O interesse nos ursinhos é sempre crescente e cada vez mais os fãs estão aparecendo. É interminável. Eu acho que muito breve os ursinhos estarão em todo o mundo. E eu acho que será muito agradável, não acha? Os ursos de pelúcia dominaram o mundo? Acredite se quiser. O mundo encantado da fantasia infantil pode se encontrar aqui mesmo. Segundo Ray Charles Evans, em sua obra-prima clássica, Tocata para Trens de Brinquedo. A atração pelos brinquedos é irresistível. Talvez por eles terem sido nossos companheiros de infância. São irresistíveis porque nós os amamos.